clima muito quente em São Januário. O técnico Renato Gaúcho pode anunciar sua saída do clube a qualquer momento. Felipe Coutinho pode virar reforço do... Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou começar o vídeo falando sobre a situação do técnico Renato Gaúcho, tá? Situação cada vez mais quente, situação cada vez mais conturbada, né, cara? O Renato, que antes da paralisação para a Copa do Mundo já estava com um clima estranho no vestiário, né? Parece que muitos jogadores do elenco do Vasco não estão satisfeitos com a forma que o Renato vem trabalhando, dando entrevistas, né? Muitas vezes expondo os jogadores do elenco vascaíno, né? Falando ali, né? Algumas coisas que os jogadores não se sentiram confortáveis. Parece que os jogadores, muitos deles ali, chegaram até a passar essa informação para a diretoria do Vasco. E aí, além disso, né? Ontem, a diretoria do Grêmio procurou o Renato Gaúcho, né? Houve ali uma ligação, houve uma conversa por parte da diretoria, do presidente do Grêmio, para saber se o Renato estaria disposto a jogar a toalha no Vasco e assumir o comando gremista. E não para por aí, tá, cara? Antes da paralisação, Renato Gaúcho ele fez uma exigência à diretoria do Vasco. Eu vou falar para vocês, tá? Renato, nesse ponto, tá correto. Tem que exigir mesmo. Ele colocou a diretoria do Vasco na parede e falou: eu quero continuar, mas eu preciso de contratações. Desde que o Renato chegou ao Vasco, ele sempre falou: o elenco do Vasco é muito pequeno, com poucos jogadores e poucas opções. E aí o Renato sempre deixou claro que ele queria um elenco maior, com mais atletas, e ele fez essa cobrança à diretoria agora, né, antes da paralisação para a Copa do Mundo. Só que a grande questão é, já se passaram quase 2 semanas, até agora o Vasco não fechou nenhuma contratação, muito pelo contrário, né, o Vasco está muito mais próximo de perder jogadores, né, de negociar atletas, como Marino Inestrosa, Lucas Piton, Nuno Moreira, Tietê, do que de contratar atletas. Isso aí tá deixando o Renato já de cabelo em pé, já tá deixando o Renato, né, muito preocupado, porque se ele queria pelo menos ali 6 contratações, se o Vasco perder 4 jogadores, já vai subir para 10, irmão, o número de jogadores que o Vasco deveria contratar. Então a situação está muito, muito quente aí nesse momento. O clima não é um clima agradável, é um clima de tensão. E como eu falei, Renato Gaúcho pode jogar a toalha, pode pedir para sair a qualquer momento. Vai colocar ainda mais pressão na atual situação da diretoria, que vai ter que correr não somente atrás de reforços, mas também atrás de um novo treinador, que a gente sabe, né, tem alguns nomes aí no mercado, Vojvoda, Crespo, mas essa situação realmente não está muito interessante nesse momento dentro do Vasco. O Renato, por exemplo, pediu aí Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, foi um pedido do Renato. A diretoria foi lá, conversou, mas deixou para lá. Não quis insistir na contratação do Everton Cebolinha. O Renato insistiu que ele precisa de 2 zagueiros. Parece que a diretoria do Vasco está insistindo, só quer contratar um zagueiro. Então, cara, tudo isso aí tá gerando realmente um desconforto muito grande. Felipe Coutinho pode virar reforço do Galo. Essa especulação ganhou bastante força nos últimos dias entre setoristas do Atlético. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do departamento de futebol do Galo para saber se essa negociação pode acontecer. Antes, só contextualizar sobre o momento do Coutinho. Meio atacante, 33 anos de idade, livre no mercado desde fevereiro, quando deixou de forma meio surpreendente o Vasco da Gama, enorme identificação com o clube. A situação dele era meio chata por conta da pressão da torcida e também de um desentendimento com o Fernando Diniz. Desde então, o Coutinho não mais se pronunciou, se pretende se aposentar, se ainda aguarda por propostas, e essa especulação do Galo dava conta de que ele chegaria para vestir a camisa 7 do Hulk, eventualmente com vencimentos inferiores ao do atacante que foi jogar no Fluminense. O Hulk ganhava 2,5 milhões de reais por mês. Como eu contei, perguntei para essa fonte atleticana se existe alguma chance de negócio. A pessoa me escreveu através do WhatsApp: esquece, nenhuma chance, o nome não tem sido debatido. Coutinho, que jogou na atual temporada 7 partidas com 3 gols e 1 assistência, desde que havia voltado ao Vasco em 2024, eram 81 jogos com 17 gols e 7 assistências. E o Vasco fez proposta pelo atacante nigeriano Abraham Marcos, jogador de 26 anos de idade que defende o Estrela Amadora. Informação divulgada pelo jornal A Bola dá conta de que o Estrela Amadora recusou a primeira oferta do Vasco. A operação
ainda apresenta cifras distantes daquela que o Estrela Amadora entende ser necessário para que o negócio avance. O Vasco, através do Admar Lopes, executivo de futebol português, observa o Abraham Marcos desde a janela de janeiro. Na oportunidade não apresentou proposta, agora com oferta oficial que ainda não foi suficiente. A temporada do Marcos com a camisa do Estrela Amadora de 31 partidas, 5 gols e 6 assistências, atacante que pode jogar pela ponta direita ou ponta esquerda, a operação vai precisar girar em valores acima dos 4 milhões de euros. Só para completar, registrar que o Abraham Marcos tem contrato com o Estrela Amadora até 2028 e também está na mira de clubes europeus, o que pode dificultar a situação cruz-maltina. Hoje a informação que também veio de lá e veio também de São Paulo é que o Grêmio e o São Paulo, duas equipes aí de Série A do Campeonato Brasileiro, estariam negociando com o empresário de Marino Hinestrosa. Pois é, né? As duas equipes aí estariam interessadas na contratação do jogador. O mais interessante é o seguinte, o São Paulo e o Grêmio, né, eles entendem que o Marino ainda pode voltar a atuar em alto nível, entendem que o jogador não se adaptou ao Vasco da Gama, né, não conseguiu desempenhar o futebol que ele desempenhava lá no Atlético de Medellín, né, na Colômbia, mas tem um detalhe, né, parece que os dois clubes, tanto o Grêmio quanto o São Paulo, hoje não estariam dispostos a pagar pelo Marino Hinestrosa, né? Parece que as duas equipes gostariam de fazer um empréstimo com opção de compra. Muitas vezes que o Vasco vem fazendo aí nas últimas janelas, né? O Vasco está irredutível, o Vasco não aceita negociar por empréstimo, ou vende o jogador, ou faz uma troca por outros atletas. Então essa é a situação de momento no Vasco, né? O Vasco entende que o Marino é uma boa moeda de troca, é um bom ativo, mesmo não tendo jogado bem no Vasco, é um jogador que pode render frutos, né? Pode render aí financeiramente algo importante nessa janela para o Vasco da Gama. Então Grêmio e São Paulo conversando, negociando, a qualquer momento a gente pode ter aí novidade sobre a saída do Marino Hinestrosa. Hora de falar sobre o Vasco, que tem novo patrocínio master. Depois de semanas de idas e vindas, Vasco e Sporting Bet se acertaram. A Sporting Bet vai assinar um contrato com o Vasco até dezembro de 2027. No restante dessa temporada serão 25 milhões de reais fixos, 5 milhões de marketing, 25 milhões de reais em performance comercial e outros 15 milhões de bônus esportivos. Para o ano de 2027 estão garantidos 35 milhões de reais fixos, mais 10 milhões em marketing, tem 35 milhões de acordo com a performance comercial e mais 15 milhões de bônus esportivos. Importante registrar que o Vasco não tinha patrocínio master desde a virada do ano, e esse era um dos grandes incômodos na atual diretoria, que precisa de dinheiro de forma desesperada. Para completar, em relação a Sporting Bet e Vasco, há uma cláusula no contrato que permite às duas partes a rescisão de forma amigável, sem nenhuma multa, se o Vasco for de fato comprado. Marcos Lamack e Pedrinho têm negociações avançadas. Se a partir da compra do Lamack ele entender que o patrocínio é ruim, ou a Sporting Bet achar que não vale mais a pena ficar, a rescisão pode acontecer sem qualquer pagamento. Falando um pouquinho sobre contratações, porque dois crias da base do Vasco que hoje estão voando, né? Estão realmente estando muito bem lá na Liga dos Estados Unidos. Parece que tiveram seus preços, seus valores de mercado estipulados pelas equipes que eles atuam lá nos Estados Unidos. Estamos falando de Gabriel Peck e Evander, né? Os dois jogadores aí, um que vem sendo um dos artilheiros da MLS, que é o Gabriel Peck, pelo Los Angeles Galaxy, e o outro que é o Evander, né? Que é um camisa 10 clássico, foi eleito o melhor jogador agora da última temporada da Liga Americana de Futebol, e parece que as duas equipes estão pedindo valores praticamente idênticos aí pela liberação dos atletas, cerca de 10 milhões de euros ali, né? Mais ou menos ali entre 60 e 70 milhões de reais cada um desses jogadores. Eu sei que hoje, se você me perguntar se o Vasco teria condições de pagar esses valores, hoje, na atual situação, com o Pedrinho e o clube associativo no controle da SAF vascaína, esquece, sem possibilidade alguma. Mas com a chegada agora de capital, com a chegada de investimento, com a chegada do empresário da família Lamack no controle da SAF vascaína, tudo muda de cenário, né? A gente está falando de dinheiro novo, está falando de capital de investimento, a gente está falando de também visar o futuro, né? Você traz um Evander, que é jovem, um Peck que Evander arrebenta por aqui, tem potencial de revenda, tanto para o futebol europeu, quanto para o futebol mexicano, até mesmo para o futebol brasileiro ou para os Emirados Árabes. Então, empresários e investidores veem aí com bons olhos a possível chegada
desses dois jogadores, crias da base do Vasco, com muita identificação com o clube e que com certeza poderiam somar, né, e adicionar um padrão tático e técnico para a equipe vascaína muito grande aí ainda nesse ano de 2026. Falando em saídas, hoje tivemos a informação que uma equipe mexicana fez uma proposta para tentar tirar o volante Hugo Moura do Vasco da Gama. Estamos falando da equipe mexicana do Pumas. Pois é, o Pumas entrou em contato com o empresário do Hugo Moura, fez ali, né, uma proposta de compra do jogador, né? Parece que quer levar o jogador em definitivo. O empresário do Hugo Moura levou essa proposta aí à diretoria vascaína, que nesse momento está analisando ali, está entendendo se vai ou não liberar o jogador. Se você me perguntar, Mário, liberaria o Hugo Moura? Irmão, eu liberaria, desde que o Vasco vá ao mercado contratar um volante, né? Desde que o Vasco vá ao mercado trazer um jogador para a posição, né? Por mais que o Hugo Moura não seja um craque, não seja um bom jogador, o Vasco não pode sair liberando todo mundo e não trazendo ninguém, né? Não trazendo jogadores aí como peças de reposição. Mas, se você me falar, Mário, o Vasco vai trazer um jogador aí melhor que o Hugo Moura, vai trazer um jogador para a posição de primeiro volante, eu, sem sombra de dúvida, liberaria o Hugo Moura agora. Pode ir, por mim não vai fazer falta. Outro jogador aí que o Vasco também vem recebendo algumas propostas, né? Algumas sondagens, é o lateral esquerdo Lucas Piton, né? Essas sondagens vêm se intensificando, vêm aumentando e provavelmente já na próxima semana o Vasco deve receber uma proposta formal e final pela saída do lateral esquerdo, que também não deve continuar no Gigante da Colina. Temos outros jogadores aí que o Vasco também pretende negociar, como o volante Tietê, como o atacante Marino Inestrosa, enfim, o zagueiro Saldívia pode ser mais um de saída do clube. A gente vai ver essa projeção, essa continuação das saídas aí no decorrer aí das próximas semanas. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!